Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o HSML, um fundo de shoppings, que apresentou no relatório gerencial de março um estudo bem interessante sobre as compras do Shopping Paralela e Uberaba que ele fez alavancado. Ele apresenta aqui um estudo longo, comprovando que a compra através da alavancagem, claro, desde que ela aconteça sem nenhum problema, ela é muito vantajosa ao fundo. Sem mais enrolação, porque o vídeo vai ser longo, vamos começar então. Valor de mercado do fundo hoje está ali na faixa dos R$ 80. O valor patrimonial está na casa dos R$ 96. Lembrando que com a alavancagem em andamento, mês a mês, esse valor patrimonial vai caindo um pouquinho. Posso fazer um vídeo só sobre a alavancagem explicando sobre isso, mas é porque algumas pessoas me perguntaram por que isso acontece por causa da alavancagem. A liquidez média diária é muito boa, acima de 2 milhões. O fundo bateu mais de 150 mil cotistas, isso tem uma influência nos custos do fundo, e ele distribuiu aqui 74 centavinhos. Pois bem, então ele começa aqui os seus comentários dizendo o seguinte, que eles disponibilizaram um estudo de caso das aquisições realizadas no Shopping Paralela e Uberaba. No estudo teórico, foi estimada uma TIR, taxa interna de retorno, nos investimentos por método similar ao frequentemente usado nos laudos de avaliação dos ativos. O estudo compara a TIR das aquisições que foram realizadas versus o que seriam caso fossem realizadas 100% via recursos próprios de emissão com as mesmas premissas de crescimento. Continuamos observando uma performance operacional significativamente acima do ano passado. Então, é que ele comparou as vendas e o NOI do portfólio, onde teve uma variação positiva de 15% e 20%, respectivamente, em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, aqui ele está comparando a 22 ainda, seria interessante ele comparar a 19, mas nessa época do ano passado a gente já tinha ali uma flexibilização maior da abertura dos shoppings em razão da pandemia, o começo do ano que teve aquele rebote ainda da pandemia que alguns shoppings tiveram que fechar. Ele explica aqui que, então, alcançado a marca de 150 mil cotistas, o fundo apresentará uma nova diminuição da taxa de escrituração. Cabe ressaltar ainda que o fundo anunciou no mês passado a diminuição da taxa de administração em 0,05 pelos próximos 12 meses, o que resultará em um resultado adicional ao FII de aproximadamente 5 centavos por cota. Isso aqui é interessante porque era um dos fundos ainda um pouco caros dessa questão da taxa. Por exemplo, a gente tem o MOL que cobra 0,5% ao ano sem taxa de performance. Então, com certeza o mall também é um dos mais competitivos do mercado como um todo, dos shoppings é o que cobra a menor taxa, mas interessante o HSML está também reduzindo aqui suas taxas. Eles mantiveram então o guidance de distribuição entre a banda inferior de 0,70 e a maior de 0,74 para os próximos 6 meses. Bom, vamos ao estudo de caso, que é bem interessante. Então, basicamente aqui, eles fizeram o estudo mostrando para a gente duas formas de aquisição dos shoppings. Então, a primeira, 100% alavancado, através da operação de securitização de recebíveis, e a outra, 100% com recursos próprios, através de emissão de cotas. Tá? Um cenário hipotético. Então, eles projetaram o fluxo de caixa por 10 anos, baseado nas premissas da gestão, e posteriormente simulando um desinvestimento do ativo ao final. Essa aqui é a forma padrão, tá, pessoal, de você fazer esse tipo de análise. E aqui no começo eu já vou indicar um vídeo para vocês, vídeo de fatos relevantes do professor Arthur, que foi ao ar ontem, 15 de abril. Ele fez ali uma live com o gestor do TRXF11, que é um fundo de renda urbana, comentando sobre a venda dos ativos que o fundo fez recentemente. Enfim, ali a gente consegue bastante informação de alavancagem. Na sequência, o professor Arthur, junto com o Nod, fizeram ali comentários sobre essa compra e venda de um ativo alavancado. E tem ali muito conteúdo que é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui agora. Você conseguir comprar um imóvel alavancado, se você conseguir vendê-lo ao final no cap rate bom, você conseguir uma alavancagem sem nenhum problema, ou até vender esse imóvel antes do final da alavancagem, isso gera um ganho absurdo para o fundo, porque basicamente você colocou aquele imóvel para dentro, sem ter que despender todo o dinheiro, foi pagando ali as parcelas, às vezes tem carência de juros, amortização, às vezes não, depende de negócio a negócio, e você conseguiu vender antes do final.
Então, antes de pagar tudo, você já conseguiu vender, pagar e colocar o lucro no bolso. Então, isso gera uma TIR muito grande. Então, aqui, vamos trazer para o caso do HSML. Então, eles colocaram que o fluxo de caixa que eles se basearam foi baseado em 2022, bem como do forecast dos shoppings para o ano de 2023. E projetamos os próximos 9 anos sem crescimento orgânico de ABL, com crescimento real médio de 0,5% ao ano, o que entendemos ser uma premissa bem conservadora. De fato é, porque o simples crescimento orgânico da ABL, eu sempre falo para vocês aqui, que gera um cap rate muito bom para o fundo, porque basicamente você já tem aquele terreno, só construiu e está ali gerando renda em cima disso. Então o cap rate é muito bom. Então eles tiraram isso da conta. Eles continuam. Então é uma premissa conservadora, com exceção do BTS Unime, em que foi considerado apenas a renovação no fim do contrato pelos mesmos valores reais. Ok. No fim do período, utilizamos a premissa de desinvestir esses ativos a um cap rate de 7,5% sobre o NOI corrente do ano de 2032, percentual que é consistente com a correlação histórica entre a taxa de juros e cap rates, assumindo curvas atuais de juros previstas pelo mercado. Bom, me parece razoável. Aqui eu já preciso fazer um disclaimer. Todo estudo de caso, dessa forma que eles estão apresentando, o estudo vai se basear em premissas. Então, se você alterar as premissas para mais ou para menos, você vai ter um resultado diverso. O importante aqui é a gente avaliar se as premissas não estão muito discrepantes para um lado nem para o outro. Se elas estiverem dentro da média, ok, a gente vai ter um estudo dentro da média e o resultado a gente vai avaliar, claro, considerando que poderia ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Até agora me parece ok. Utilizamos ainda a projeção do IPCA e CDI de 23 de 3 de 2023, realizadas pela LCA Consultoria Econômica. Por fim, disponibilizamos a análise de sensibilidade, considerando a variação de crescimento real médio e o cap rate de saída, resultando na TIR do projeto, e a comparação entre os resultados obtidos entre o cenário 1 e 2. Então, ok, ele explicou para a gente as premissas. Vamos acompanhar então agora aqui os resultados. Então, aqui ele tem a projeção de fluxo de caixa do cenário 1, estrutura de aquisição realizada, ou seja, a alavancagem. Aqui a gente consegue ver, então, a análise de sensibilidade da TIR. Num cap rate de saída de 7,5%, com essas premissas, a gente chega a um resultado de 21% na TIR, um resultado muito bom. E aqui vocês conseguem ir fazendo o cruzamento de dados. A gente tem a taxa de crescimento e o cap rate de saída, e aí vocês pausam o vídeo para conseguir analisar aqui as possibilidades. Enfim, essa aqui me pareceu um resultado razoável, partindo das premissas que eles utilizaram. Então, agora, o cenário 2, sem a operação de securitização, ou seja, fazendo uma emissão de cotas, pegando dinheiro e comprando o ativo. A gente vai conseguir uma TIR de 14,5%. Obviamente que você tem que ter uma TIR maior em uma estrutura de alavancagem, porque você está tendo um risco maior. E esse já é um ponto que eu vou colocar de atenção para frente, que o relatório precisaria melhorar para a gente ter um pouco mais de tranquilidade no fundo. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu aqui uma vantagem em comprar o imóvel alavancado, claro, desde que a alavancagem não apresente nenhum problema durante ali o seu período de pagamento. Então, aqui ele tem a conclusão. Dessa forma, baseado nas premissas da gestão, conclui-se: 1. A estrutura de aquisição realizada agrega valor aos cotistas. 2. O ativo vem superando a performance esperada. Isso é muito bom. Realmente, nos outros relatórios a gente conseguiu ver isso. 3. O VPL projetado da operação, descontado a rentabilidade líquida de um título do Tesouro pré-fixado com vencimento em 2023, equivale a 43,5 milhões. Ok. Informações adicionais do ativo. BTS Unime também foi parte da transação do BTS com a faculdade Unime, uma estrutura para atender 10 mil alunos, mais de 10 mil alunos. O contrato vai até 2029 e, além de ser uma das receitas, contribui significativamente para o aumento de fluxo de pessoas no ativo. Então, interessante ele trazendo aqui um material de apoio para a gente para valorizar o ativo. Eu acredito que a gestão esteja fazendo isso porque a cotação vem sofrendo bastante. Seria muito bom se esse fundo conseguisse vender um ativo ou fazer uma emissão. Vou tratar disso mais à frente. Então, acredito que eles estão trazendo esse estudo, valorizando seus ativos, para ver se a cotação reage um pouco no secundário. Porque apesar da alavancagem estar bem alta, os ativos comprados realmente foram bons. Não sei se foi
a melhor ideia alavancar tanto, mas a alavancagem dando certo vai dar resultado, como a gente está vendo, e os ativos são bons. Continuando. Informações então do ativo. Tem ali o metrô, que tem então uma integração direta, tem o desenvolvimento imobiliário, é uma região primária, então ele acredita que ali vai ter um desenvolvimento no longo prazo, vai valorizar o ativo, e esse é o ponto mais importante desse ativo para mim, que é a superação da RMG. O NOI superou a RMG em aproximadamente 400 mil, sendo mais de 24% quando comparado a 2019. Isso é muito bom, mostra a qualidade do ativo. Quinto e último ponto aqui, diminuição relevante de descontos concedidos. Assim como todo o portfólio, o Shopping Paralelo também vem apresentando diminuição relevante dos descontos concedidos aos lojistas, sendo inferior ao apresentado no período pré-pandemia. Lembrando, pessoal, que não só nos descontos, eles conseguem diminuir geralmente os custos de administração do ativo. Geralmente eles trocam ali a administração, colocam às vezes até alguém da própria HSI ou enfim, alguém que eles têm próximo, pode ser para alguns um conflito ou não, mas o fato é que diminui-se o custo, geralmente quando a HSI entra. Lembrando que esse é o fundo que tem como tese ser majoritário em todos os seus ativos. Então eles têm mais que 51% em todos os shoppings, ou seja, eles conseguem mandar ali no shopping, tomar as decisões, ditar os rumos. Vamos para o shopping Uberaba. As premissas foram as mesmas, então não vou repetir para vocês. E com a compra 100% alavancada, então está aqui cenário 1, estrutura de aquisição realizada, que foi a alavancagem. A gente tem uma TIR de mais de 30%. Quando comparamos com o cenário 2, que é comprando 100% ali pago através de emissão, a gente teria uma TIR de 16%. Então aqui no shopping Uberaba a gente conseguiu ver uma vantagem maior na TIR. E ele conclui, então, dessa forma o shopping Paralela conclui que a estrutura de aquisição realizada agrega valor aos cotistas. 2, o ativo vem superando a performance esperada, também muito bom. E o VPL aqui vai gerar mais de 80 milhões. Então, muito bom. Informações adicionais do ativo. Ganhos de margem. Elevação relevante na margem do NOI após entrada ao portfólio para cerca de 87,5% versus aproximadamente 80% para aquisição. Então, aqui a gente já teve um aumento de 7,5% de margem. Devido, sobretudo, a otimização de estrutura de custos do ativo, anteriormente sobre a administração própria. Um exemplo é a troca da administração do estacionamento para a empresa terceirizada, que promoveu um aumento relevante de resultado. Então, essa é uma pegada bem legal da gestão. A gente pode discutir a alavancagem, as informações do relatório, que eu também acho que tem que melhorar, mas nesse ponto, eles conseguindo prevalecer essa tese de ser majoritário no ativo, eles conseguem fazer essas pequenas alterações de uma forma muito célere, como a troca da administração do estacionamento, e você já gera ali instantaneamente um ganho para o fundo. Eles são muito bons nisso, em diminuir custos. Segundo ponto, um shopping dominante da região de Uberaba. Aqui o NOI é aproximado de 31 milhões acima da RMG, então muito bom também. Aqui um ponto assim que no médio prazo pode ser de grande diferencial para o fundo, que é a potencial de expansão, ativo com demanda comercial para expansão imediata. Então vamos ver como que eles vão trabalhar isso. Potencial comercial, expectativa de que haja ganhos na comercialização de lojas devido à alta capacidade da Safir de acessar marcas de renome nacional, que cada vez mais vem demonstrando interesse em ocupar o ativo. Interessante isso para o futuro também. CDU, concessão de direito de uso. Então ele coloca aqui que desde a aquisição houve uma cobrança desse valor em 7 contratos, que totalizou aqui mais de 560 mil. Maior diligência e auditoria dos lojistas. Então eles estão fazendo uma intensificação do trabalho de auditoria de vendas, tá? O que ali fornece potencial de ganhos de aluguel percentual. Lembrando que essa é uma das formas do fundo imobiliário de shopping ganhar um rendimento a mais, então é interessante de fato ter essa diligência mais próxima. Então aqui a gestão tentando mostrar todo o trabalho que vem sido feito nesses dois ativos que foi alavancado, porque o mercado como um todo vem batendo bastante no fundo por causa desse risco. Então aqui ele coloca uma tabela já compilada, mais fácil da gente comparar, e tem aqui então o cenário 1 e o cenário 2, certo? Da compra alavancada e da compra sem alavancagem. Bom, seguindo, tem ainda algumas coisas que eu quero comentar nesse relatório que vai de encontro justamente com essa alavancagem e o porquê que o mercado tem batido tanto no fundo.
Bom, resultado acumulado aqui 1,24 por cota, então muito tranquilo, uma liquidez a gente já falou. A gente consegue ver aqui então a alavancagem, ele tem aqui 2,3 bi em imóveis e uma alavancagem de quase 900 milhões, o que dá 34,5%. Bom, aqui ele apresenta para a gente a tabela dessas operações. E a gente tem a taxa aqui média dessas operações, então 58% em IPCA mais 7,14, 42% em CDI mais 2,64, lembrando que há carência, tá, nessas alavancagens aqui, nessas operações. São taxas um pouco caras pelo momento que a gente vem vivendo. E qual é a crítica aqui do mercado como um todo? A gestão ela só informa que até o final de 2024 ela não tem necessidade de pagar ali a amortização. Está aqui ó, escrito, não havendo necessidade de caixa, tudo mais constante até o fim de 2024. A questão é que ela poderia apresentar aqui para a gente um gráfico das amortizações no futuro. Para quem quiser entender melhor o que eu estou falando, é só abrir, por exemplo, do XPML ou do VISC. Eles apresentam ali uma tabelinha para a gente, mostrando quanto que o fundo vai ter que pagar por ano. Então, até 2024 não tem que pagar, ok. Mas 2025 tem que pagar quanto? 2026 quanto? Por quê? Porque a gente consegue projetar melhor. Por exemplo, o XPML, a gente sabe que ele tem uma quantia relevante em caixa, tem uma posição em fundos imobiliários, eu consigo cruzar isso com a tabela ali que ele me apresenta de amortização e eu sei que ele tem caixa, por exemplo, até 2028, não me lembro agora de cabeça. Mas se o HSML apresentasse isso, seria muito bom, porque a gente conseguiria fazer maiores projeções mais certeiras para o futuro, porque de fato é uma alavancagem alta. Segundo ponto, todas essas operações, seria interessante se ele trouxesse informação para a gente, se tem multa de pré-pagamento, se ele pode pré-pagar essas dívidas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue ver aqui na tabela de ativos, que ele tem alguns ativos que ele pode fazer vendas. Ele pode, por exemplo, fazer uma venda parcial do Shopping Maceió, vende 20%, ele ainda vai ficar majoritário e vai colocar um dinheiro em caixa. Fazendo isso, ele consegue pré-pagar a dívida, ou a multa é proibitiva, ou ele não pode pagar. Então, seria interessante trazer mais essas informações, porque a alavancagem alta, obviamente, é um risco, mas uma alavancagem bem feita traz retorno, como a gente viu. A questão é, essa alavancagem está bem feita, está segura, ou vai acontecer de chegarmos em 2025 e o fundo ter que vender um ativo às pressas, ou fazer uma nova alavancagem, enfim. Então, tudo isso, o mercado não tendo certeza, tendo incerteza, traz mais risco e a cotação sofre. Então, mais informação seria bom. Por fim, aqui houve uma redução na inadimplência. Em janeiro, costumeiramente é maior, de 7,7, caiu para 4,4, então o fundo vem ali trabalhando. Lembrando que, para finalizar o vídeo, deixa o like se vocês gostaram do conteúdo, se inscreve para não perder mais nada. Um ponto de atenção aqui no shopping, que eles não trouxeram atualização nesse mês, é o Shopping Metrô Tucuruvi, que é hoje o shopping mais desafiador do portfólio. Beleza, pessoal? Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e no comentário fixado. Valeu!